Glória a Deus. Vamos meditar em Mateus 22, 29. Está escrito assim: Jesus respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Nós vamos falar sobre como interpretar a Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais lidos em todo o mundo, mais vendido em todo o mundo. Porém, também é um livro mais difícil de se interpretar em todo o mundo, ok? Existem duas maneiras de interpretar a Bíblia, pelo menos, pode ter mais, mas duas principais. E eu vou falar elas aqui hoje. Antes, eu quero falar, para introduzir, que um dos motivos principais do porquê as pessoas não conseguem entender a Bíblia é porque elas não leem a Bíblia. Essa é o primeiro motivo. Eu vou até falar isso aqui no texto. Elas leem coisas alternadas, versículos alternados. A Bíblia você não se lê assim, a Bíblia, né? Então elas não leem a Bíblia. Número 1. Número 2, elas não meditam na palavra de Deus. Então, se você passar a ler a Bíblia toda, né? Pode começar do Novo Testamento, que é mais fácil até a linguagem, interpretar a maneira, né? Então, Mateus, começa nos Evangelhos, as cartas escritas depois, e você vai ter já uma noção bem ampla de tudo. E o Velho Testamento também vai te ajudar a ter uma noção de todo, né? Então, primeiro, quando a pessoa fala assim, eu não entendo a Bíblia, eu pergunto para ela, você já leu ela toda? Ela fala, não. Então, não tem como você entender uma coisa que você não leu, né? Começa aí. É como se eu pegasse um processo de uma ação, né? Fosse um advogado, por exemplo, ou um estudante de direito, e eu pegasse um processo de qualquer ação e eu lesse, e ele tivesse, sei lá, tem processo aí absurdo, né? Então, tivesse 50 páginas. E aí eu lesse 10 páginas e falasse, não, eu não entendo esse processo. Mas aí é meio óbvio, né? Você não entende porque você não leu. Aí você fala assim, não, eu li ele. Não, você não leu. Ler o processo é eu ler as 50 páginas. Se eu não ler as 50 páginas, não tem como eu falar que eu li o processo. E se eu li ele, essas propagandas do YouTube atrapalham a gente, né? Mas tudo bem. Se eu li o processo e eu ainda não entendi, a coisa mais óbvia que eu vou fazer é reler ele, né? Ler novamente. Agora, depois que eu reli e não entendi de fato, aí agora eu tenho um problema que eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de alguém que me ajude. Então eu vou procurar um advogado, vou procurar uma pessoa do direito, né? E ele vai me dar esclarecimento, olha isso aqui, como é que é e tal. Então, quando as pessoas falam assim, eu não entendo a Bíblia, o primeiro motivo é porque não lê. Você não lê a Bíblia. Então, é simples isso aí. A Bíblia é um livro difícil? É difícil demais. Tem mais de 25 anos que eu leio a Bíblia, eu não entendo ela até hoje completa, né? Eu entendo muita coisa, mas muita coisa eu não faço nem ideia. E todos os dias eu aprendo. Então, não é você chegando agora e lendo um capítulo da Bíblia ou um livro da Bíblia que você vai entender a Bíblia. Eu nem sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda. Acho que dezenas de vezes. E eu não contei, mas já fiquei dias e dias lendo a Bíblia. Nossa, dias e dias e dias sem parar, ininterruptos, jejuando, orando, lendo a Bíblia para pedir a Deus revelação, para entender. E já estudei de outras maneiras, de tudo maneira que você possa imaginar. Então já procurei auxílio de várias pessoas, de vários estudos, teologia e tudo que você possa imaginar. Então, não existe ninguém hoje na Terra que possa dizer eu sou um expert em Bíblia e eu sei tudo da Bíblia. Tudo exatamente? Não tem ninguém que vai saber. Para você ter noção da complexidade que é a palavra de Deus. Então, se uma pessoa que é um professor da Bíblia, professor de seminário, professor teológico,
e ele não vai ter domínio da Bíblia toda. Imagina você que não leu nem um livro da Bíblia, né? Então a primeira coisa para introduzir é que você tem que ler a Bíblia de fato, é ler toda, tá? Pode começar nos Evangelhos, como eu falei, depois toda. O bom é começar já do Gênesis. As pessoas falam assim, não, começa de Mateus e tal. Não, o bom é começar do Gênesis. Por que você tem pressa? Por que vai ler um livro pela metade, né? Ah, não, para ficar mais fácil. Não, não acho isso. A história começa no Gênesis. Então, é interessante ler toda, que aí você vai vindo pegando a história e o importante é você anotar dúvidas, né? Você lê um texto, anota uma dúvida. Peraí, isso aqui está falando de quê? Aí você anota, porque aí você vai procurar as respostas. Na verdade, a Bíblia mesmo, quando ela fala dela mesmo para, né, ler os textos, etc., não tem nenhum lugar da Bíblia que manda, não tem nenhuma ordem direta de Deus que manda, por exemplo, ler a Bíblia. A ordem de Deus é totalmente para meditar na Bíblia, é examinar a Bíblia. O próprio Jesus fala isso aqui. Então, não é somente uma leitura por cima, tá? É uma leitura aprofundada. E óbvio que você vai precisar de tempo para isso, né? Não tem como você ler a Bíblia correndo, não tem como você ler a Bíblia em um mês, em 15 dias, e falar, não, eu já li a Bíblia toda, em um ano eu li 10 vezes. É meio estranho isso aí, porque é muito grande, é muito tempo para você ler, né? E com os afazeres do dia a dia a gente fica meio complicado nessa área aí. Mas se você tem tempo sobrando, você não faz nada, não trabalha, não estuda, não faz nada, e você pode ler a Bíblia, por exemplo, 24 horas por dia, aí tudo bem. Você vai ler bem rápido, né? Mas o problema é que não mandou ler a Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia Deus mandou ler a Bíblia. Então, você não vai ler para correr, para terminar, né? Você vai ler e meditar. Você tem que... A palavra meditar na Bíblia, né? Ela traz a ideia daquela ruminação que o boi faz. Ele come, volta, come de novo, volta, come de novo. Então seria essa a meditação da Bíblia. Você lê a palavra, come ela, né? Como Jesus falou que ele é o pão. Então você volta a ela de novo, vai ruminando e vai meditando nela, né? Na palavra. Então, a partir daí você vai entender a Bíblia. 2 pontos principais do porquê, ou do como interpretar a Bíblia. A primeira é pelo dom natural, pela maneira natural, que é a interpretação do próprio texto. O próprio texto, ele fala dele mesmo, então ele se auto-explica, né? Quem estudou um pouquinho de interpretação de texto aí vai saber isso aí. Por exemplo, aqui, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ou seja, se eu analisar o texto pelo texto, Jesus está falando para um público, aí eu preciso ler para saber quem é esse público, então é por isso que é uma meditação, uma coisa mais profunda. Mas, só o texto aqui, eu já sei que para quem ele está falando, ele está dizendo: vocês erram muito, né, porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, se você quiser errar menos, você vai ter que conhecer as Escrituras. É a primeira coisa que ele está falando, que ele está pontuando aqui. Ele também está pontuando no texto que eles também não conhecem o poder de Deus. Quer dizer, o poder de Deus é a manifestação de Deus na terra. Eles não conhecem, não sabem como é a manifestação de Deus na terra, porque eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, eles determinam que Deus ele tem que agir de uma só maneira. Não, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. Então, Deus é revelado através da sua palavra. Você não conhece a palavra e você não conhece o modo que Deus opera. Você não conhece como Deus faz as coisas, né? Por exemplo, Jesus ele chegou num cego e ele cuspiu no chão e fez lodo e passou no olho do cego e mandou o cego lavar num local. É uma maneira de tratar com a pessoa, uma maneira de manifestar o poder de Deus. Ele já chegou para outro cego e ele impôs as mãos sobre ele. Então são 3 cegos que Jesus cura diferentemente. Tem um cego que ele impôs as mãos sobre ele para ser curado. Aí ele orou ainda por 2 vezes. Então, por exemplo, só não é parar aqui para não ficar grande, mas só essas 2 curas, elas são diferentes uma da outra.
Se Deus operasse só de uma maneira, ele ia ter que curar todas as maneiras, todas as vezes iguais. Então ele está falando para essas pessoas aqui, vocês não conhecem como Deus opera na terra. Então Deus opera de várias maneiras. Mas como vocês não conhecem a própria palavra de Deus, vocês vão errar. Vocês vão julgar errado, vocês vão achar que uma profecia é de Deus, mas não é. Vocês vão achar que uma profecia que é de Deus, não é. Vocês vão achar que uma pessoa que é herege, não é. E vocês vão achar que uma pessoa que não é herege, é herege. Eles vão fazer uma confusão. Você vai pegar uma pessoa achando que ela está fazendo algo errado, igual no caso de Jesus, e eles achavam certamente que ele estava fazendo, e ela não estará fazendo. Então, ou seja, vocês vão julgar as pessoas demais, vocês vão fazer um monte de coisa errada. Por quê? Porque vocês não conhecem a Escritura. E vocês não vão entender como é que Deus opera na terra, porque vocês também não conhecem o poder de Deus. Quer dizer, você acha que Deus não usa ninguém que está em pecado, você acha que Deus não usa... A pessoa, ela tem uma vida ali, né, com defeitos, com problema, com alguma coisa, e ela está sendo usada por Deus, então não é Deus que usa ela. Eu já ouvi, eu ouço toda hora pessoas